Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã a lição de número 13, Amizade na Angústia, da nossa sala de adultos da Escola Dominical. E tratar, com os irmãos que a amizade ela é muito importante. Deus nos criou para sermos pessoas relacionais, para termos relacionamentos. E a amizade ela está dentro dessa dinâmica e se mostra bastante importante. E os irmãos sabem da importância e também os comportamentos que nós adotamos muitas vezes que fazem com que fortaleçam esses laços de amizade e alguns comportamentos também que às vezes nós adotamos que venham a fragilizar a amizade, o vínculo de amizade que nós detemos com outras pessoas. Nós percebemos que os irmãos podem verificar realmente que a amizade ela está em todas as fases da vida do ser humano. Então, na infância, a amizade ela se mostra muito importante para contribuir na socialização da criança. Na fase adolescente, ajuda no desenvolvimento da identidade do adolescente. Já na fase adulta, as amizades ela contribuem para o amadurecimento da humanidade, tanto do homem como da mulher. E na velhice, os laços de amizade se mostram muito importantes. Por quê? Contribuem tanto no combate à solidão, como também no combate a alguns males, que a pessoa fica sozinha, depressiva, e os laços de amizade eles ajudam a minimizar os impactos dessas questões. O texto, irmãos, para a nossa reflexão se encontra lá no livro de Jó, capítulo 2, versos de 11 a 13. Posteriormente, eu peço aos irmãos que leiam todo o livro para que possam ter conhecimento de toda a história de Jó. Sei que é uma história conhecida, mas é importante aí nós lermos, meditarmos e entendermos todo o contexto. Nesse contexto, nessa parte do texto selecionado pelo autor, o momento em que é descrito ali, Jó se encontra sofrendo bastante. Então ele está num momento ali de muito sofrimento e ele é recebido por 3 amigos dele, Elifas, Bildade e Zofar. E esses amigos, ao visualizarem o sofrimento de Jó, eles se compadecem, não é? Muito ali se solidarizam com Jó e ficam durante 7 dias na companhia ali de Jó e sem falar nada, não é, simplesmente o amparando no desenvolvimento da percepção do seu sofrimento ali. Esses 7 dias eram o período ali, pela tradição judaica, do período de luto. Então eles ficam ali 7 dias, não falam nada, e ao final desse período eles começam a expor os seus pensamentos, as suas ideias ou as suas dicas para que o sofrimento ali de Jó ele fosse abreviado. Então, Elifas, que era um legalista, moralista, ele diz que para Jó que não há sofrimento sem causa. Ou seja, se Jó estava sofrendo daquela forma, é porque havia realmente um motivo, uma causa. Bildade, posteriormente, fala que sofrimento é para pessoas injustas. Ou seja, ele não estava considerando que Jó naquele momento era uma pessoa justa, mas sim uma pessoa injusta. E Zofar, ele propõe a Jó para se libertar do pecado. Então ele entendia que Jó deveria ter algum pecado, que estava preso a esse pecado, e em razão desse pecado aí ele estava sofrendo. Então muitas vezes as pessoas sofrem, mas nós não sabemos a motivação, assim como esses amigos ali de Jó visualizaram o sofrimento, mas não sabiam a real, o porquê daquilo lá e expressaram a sua opinião. E nós também muitas vezes nós podemos nos deparar com alguns amigos nossos que estão sofrendo, que precisam de um consolo, estão passando alguma necessidade, não é? E nós
como cristãos, o que devemos fazer, como devemos nos deparar ou apoiar essas pessoas. Então, tanto o autor como a revista, ele nos dão aí algumas dicas para que nós possamos apoiar essas pessoas, os nossos amigos que se encontram em algum tipo de sofrimento, de forma às vezes a não cometer aí esses mesmos erros que os amigos de Jó cometeram. Então, a primeira dica, ou o que nós devemos fazer quando algum amigo, alguma pessoa do círculo de amizades nosso passe por algum tipo de sofrimento. Primeiro, silêncio acolhedor e bom senso. Ou seja, melhor coisa, fique quieto, não é? Demonstre ali a sua solidariedade com a sua companhia, simplesmente sem esboçar nenhuma reação, mas se demonstre presente. Não fique falando, não fique comentando, não fique especulando, né, o porquê daquilo ou de tal coisa acontecer. Mantenha-se ali em silêncio, coloque-se simplesmente à disposição. 2. Uma outra dica, fale pouco, mas fale bem. Se você for falar alguma coisa, fale coisas que realmente possam dar um alento, possam contribuir ali para a pessoa diminuir o seu sofrimento, que ela possa se sentir confortável, que ela possa se sentir motivada a superar aquela questão, não é? Então tenha o senso crítico, tenha sabedoria para poder levar aquela pessoa que passa por um momento de sofrimento palavras que realmente possam contribuir a superar determinado momento. Terceira dica, não julgue a pessoa que sofre. Às vezes é muito comum, não é, nós nos depararmos com uma pessoa que está sofrendo e nós queremos julgar aquela pessoa. Então é aquela famosa frase, né? Ah, eu te avisei, eu te disse, não faça isso, não faça aquilo. Então, com esse comportamento, nós não estamos contribuindo para que a pessoa supere aquele momento. Então, nesse exato momento em que a pessoa vivencia o sofrimento, não é um momento adequado para você apontar, para você acusar, para você mostrar o erro daquela pessoa. Esse não é uma forma sábia de se comportar diante de uma amizade, de alguém que passa por um momento difícil. E 4, menos teoria e mais amor. Então, se você for citar alguns versículos bíblicos, se você for citar alguma teoria, algo nesse sentido, faça com versículos, com textos que realmente possam ajudar. Se não for contribuir, ou se a pessoa que vai ouvir não tem ainda a capacidade de entender a profundidade de cada texto, de cada versículo, demonstre mais amor, demonstre mais acolhimento, produza mais ações que ajudem aquela pessoa a superar aquele momento. Então, irmãos, para nós assim entendermos, ou para chegarmos a uma conclusão, quando você se depara com algum amigo, com alguma pessoa próxima, que você tem um vínculo de amizade, que ela passa por um sofrimento, esse não é o momento de você acusá-la, esse não é o momento de você identificar erros nem nada. Esse é o momento de você demonstrar mais amor, dar um suporte necessário, falar menos e agir mais, de forma que essa pessoa realmente ela possa encontrar condições de superar aquela fase difícil da sua vida. Não é o momento de você expressar a verdade. Às vezes você até sabe o porquê aquela pessoa está passando por aquela dificuldade, mas não é o momento de você confrontá-la com a realidade. Dê o suporte necessário para que ela saia daquela dificuldade, daquele sofrimento, e quando ela estiver numa situação mais
tranquila, mais adequada, aí sim, esse é o momento de nós levarmos algumas palavras, explicarmos melhor, e fazê-la entender por que chegou àquela determinada situação. Então, são dicas importantes para quê? Para que o nosso grau de amizade ele não se torne fragilizado nesse momento. São comportamentos de amor que vão ajudar a fortalecer ainda mais os laços de amizade que você tenha quando o seu amigo, a sua amiga passa por um momento de dificuldade. Se você demonstrar um amor maior ao invés de falar mais, tenha certeza que quando aquela pessoa sair daquele momento, ela terá condições de reconhecer o tamanho dessa amizade e fortalecer ainda mais os laços de amizade com você e vai realmente exaltar, enaltecer a amizade e o apoio recebido. Então, irmãos, são essas as questões para a nossa reflexão. É muito importante nós termos e mantermos a amizade, principalmente no momento de angústia, que é o momento que nós necessitamos do suporte, do apoio necessário para vencer um momento difícil da nossa vida. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que tenhamos aí um bom domingo e possamos nos reunir no culto de logo mais à noite para congregarmos juntamente e exaltarmos ao nosso Deus. Fiquem com Deus.